Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Aqui e agora eu vou compartilhar conteúdo e significado que vai mudar a sua vida. Faça desse momento um marco histórico. Ouça parte 10 de 13 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Você evidencia a verdadeira conversão a Cristo Jesus quando mortifica a sua natureza terrena. Quero que se lembre disso. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 9. Você evidencia a sua verdadeira conversão a Cristo quando mortifica a sua natureza terrena. Colossenses 3, 5, a Bíblia diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Colossenses 3:7. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Fique de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia. Sua vida vai mudar. Muitos benefícios advirão a você. Eu fico imaginando as reivindicações de um falso ascetismo já haviam sido desmascaradas e refutadas num trecho anterior da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 20 a 23. Agora, o apóstolo São Paulo volta a defender o quê?
para ele, era uma linha positiva de controle próprio, que é tanto oposta à permissividade, quanto afirmadora de um estilo de vida apropriado para o caráter cristão. A Bíblia diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo aborda 3 sublimes verdades. Fique de olho. Em primeiro lugar, o cristão deve andar com a certidão de óbito no bolso. O apóstolo São Paulo dá uma ordem: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu continuo imaginando. A palavra pois indica que a mortificação na prática é motivada pelas verdades espirituais que você ouviu dos versículos anteriores. A palavra grega necro, fazer morrer, é a mesma da qual vem a palavra necrotério. Você sabia? Eu e você precisamos, como cristãos, andar com a nossa certidão de óbito no bolso. Eu e você, cristãos, morremos com Cristo Jesus, temos poder para fazer morrer a nossa natureza terrena. Isso não é ascetismo, flagelação do corpo. Eu e você, cristãos, devemos considerar-nos mortos para o pecado. O Filho de Deus, Cristo Jesus, disse em Mateus 5,29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pense nisso. É óbvio que nem o apóstolo São Paulo, nem Cristo Jesus, o Filho de Deus, está falando de uma cirurgia literal. O mal não vem do olho. O mal não vem da mão. O mal não vem do pé, mas do coração, que abriga desejos perversos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, o cristão deve saber para quais coisas está morto. Colossenses 3,5, a Bíblia diz: fazei, pois, morrer
a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O apóstolo São Paulo enumera vários pecados. Esses pecados faziam parte da velha vida dos cristãos em Colossos, na Ásia Menor. E eles atraem a ira de Deus. Esses pecados não são mais compatíveis com a nova vida que o cristão tem em Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Quer saber que pecados são estes? Pecados morais: prostituição, impureza e lascívia estão diretamente ligados a pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual antes e fora do casamento está aqui incluída. A prostituição, grego porneia, refere-se à imoralidade sexual em geral. Inclui desde as relações sexuais extraconjugais até os casamentos contraídos entre parceiros com graus ilícitos de parentesco. A palavra grega porneia vem de pernume, que quer dizer vender. Fica evidente que para Deus, para Cristo, este pecado de vender ou comprar um ato do mais profundo amor é um dos pecados mais graves que podem ser cometidos. A impureza, akatassia, palavra grega, pode ser definida como a impudicícia concupiscente relacionada à luxúria e à vida libertina. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em seu sentido físico, a akatassia descreveria a sujeira ou a putrefação de uma chaga infectada. Moralmente, significa qualquer coisa revoltante e miserável, particularmente perversão sexual. A paixão lasciva, pathos, grego, refere-se a um desejo irrestrito, um impulso ou força que não descansa até ser satisfeito. Trata-se de pessoa que fica dominada pelo fogo do sexo. É a paixão que leva aos excessos sexuais ou até mesmo às perversões. Você sabia? Foi por causa desse pecado
que o rei Davi adulterou com Batseba e que Amon violentou Tamar, sua irmã. O apóstolo São Paulo condena não apenas o ato pecaminoso, mas a intenção e o desejo impuro. Fica claro que os desejos e apetites conduzem às ações. A fim de purificar os atos, é preciso antes purificar a mente e o coração. Quero que se lembre disso. No mundo antigo, as relações pré-matrimoniais e extraconjugais não eram motivo de vergonha. Ao contrário, o mundo antigo considerava o apetite sexual como algo que deveria ser saciado e não controlado. Assim se dá nos dias de hoje. Você vai ouvir agora pecados sociais. Desejo maligno e avareza falam de desejar o mal para os outros e de desejar o que é dos outros. Pense nisso. O que você deseja determina o que faz. A palavra grega epitimia, desejo, pode descrever tanto um desejo santo como um desejo pecaminoso. O apóstolo São Paulo, porém, fala de um desejo maligno, apitimia kakos. Trata-se de um desejo não só intenso, mas pervertido. A avareza, pleonexia, é o pecado de desejar sempre mais, sem nunca se satisfazer, sejam coisas ou prazeres. Esse é o pecado da possessividade, o desejo insaciável de colocar as mãos nas coisas materiais. A avareza comunica a ideia de tirar uma vantagem egoísta, muitas vezes iludindo e prejudicando a vítima. Todo pecado é basicamente egoísmo, a adoração de si mesmo em vez de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra pleonexia provém de dois termos gregos. A primeira metade da palavra provém de pleon, que significa mais. A segunda deriva de ekein, que significa ter. Pleonexia, portanto, é fundamentalmente o desejo de ter mais. Os gregos a definiam como um desejo insaciável e diziam que satisfazê-lo era como tentar
encher d'água um recipiente rachado. A ideia básica de pleonexia é a de um desejo que o homem não tem o direito de alimentar. O desejo de dinheiro, por exemplo, conduz ao roubo. O desejo de poder conduz à tirania. E o desejo sexual conduz à impureza. É o desejo de obter sempre o que não se tem direito de possuir. Isso é idolatria, pois coloca as coisas no lugar de Deus e substitui Deus por coisas ou prazeres. A essência da idolatria é o desejo de obter. Pense nisso. O homem que está dominado pelo desejo de possuir coisas, coloca-as no lugar de Deus e as adora e lhe presta culto às coisas em vez de adorar a Deus. Nessa mesma linha de pensamento, a avareza leva uma pessoa para longe de Deus e a encoraja a confiar nas suas possessões materiais. Por isso, a avareza não é melhor do que a idolatria, a devoção a um Deus falso. Deve ser muito importante o fato de o apóstolo São Paulo definir a avareza como idolatria. Essa palavra grega, idolatreia, vinda de latreia, serviço ou culto religioso, descreve a principal abominação praticada pelo povo de Deus e pelos pagãos durante quase todo o discurso da história bíblica. A ira de Deus tem de se manifestar com toda força contra o culto daquilo que é criado em lugar do culto ao Criador. Esses pecados atraem a ira de Deus como ímã atrai o ferro ou como um alto para-raios atrai o raio. O apóstolo São Paulo escreve que essas coisas para dissuadir os cristãos de pecar. Sendo assim, a ira de Deus contra o pecado é uma manifestação de misericórdia aos pecadores. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, o cristão deve despojar-se das mortalhas da velha vida e deixá-las na sepultura. Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Agora, porém,
despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo prossegue na lista de pecados que devem ser removidos de sua vida, uma vez que você, cristão, morreu e ressuscitou com Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Agora, o apóstolo São Paulo fala de mais duas categorias de pecado. Fique de olho. Pecados ligados ao temperamento. O apóstolo São Paulo menciona 3 pecados: ira, orge, indignação, tumos, e maldade, caquia. Esses 3 pecados falam de um temperamento não controlado pelo Espírito Santo de Deus. A ira, tumos, descreve um temperamento explosivo, como fogo de palha. Ela se relaciona com a palavra ferver. Por outro lado, a indignação, tumos, é uma ira inveterada, que arde continuamente, que se recusa a ser pacificada e jamais cessa. Essas duas explosões de mau gênio humano destroem a harmonia dos relacionamentos humanos. A maldade caquia fala de uma depravação mental da qual surgem todos os vícios particulares. É o mal que a tudo invade. Trata-se de um desejo maligno contra uma pessoa a ponto de entristecer-se quando ela é bem-sucedida e de alegrar-se quando ela passa por problemas. O homem de Deus não tem licença da parte do Senhor e Salvador Cristo Jesus para manifestar indignação fria, nem irritação impaciente, pois estas quase sempre excluem o amor que edifica. Quero que se lembre disso. Ouça agora: pecados ligados à língua, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses 3, versículos 8 e 9. A Bíblia diz: eu acredito. Aquela lista agora é substituída por um novo catálogo que consiste nos pecados da língua. Novamente, o apóstolo São Paulo menciona 3 pecados: maledicência, linguagem obscena e mentira. Todos esses são termos que descrevem
o uso indevido e impróprio da língua. O termo grego para maledicência é a palavra grega blasfêmia, que nesse contexto se refere mais a uma difamação do caráter humano do que a uma maldição dirigida contra Deus. Aqui, blasfêmia é falar mal dos outros. Linguagem obscena é uma expressão que só aparece aqui em todo o Novo Testamento e sugere uma linguagem abusiva e grosseira. Significa ter a boca suja e refere-se a todo tipo de palavra torpe, de comunicação vulgar e de humor de baixo calão. Mentira é o falseamento da verdade. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando e aliando-se com o pai da mentira, Satanás. Espalhar contenda entre os irmãos é o pecado que a alma de Deus mais abomina. As críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor que sempre expressem o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir maliciosamente. Aqui agora, cuidado com as fofocas e os comentários desnecessários que, ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. Como se sente agora? Você evidencia a verdadeira conversão a Cristo Jesus quando se reveste de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 10 e 11. Fique de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia. Muitos benefícios advirão a você. O apóstolo São Paulo menciona 4 verdades. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, o velho homem morreu. O novo homem em Cristo deve estar no controle. Eu e você vivemos em Cristo Jesus e devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Eu e você morremos com Cristo Jesus e devemos
despojar-nos das coisas que pertencem à velha vida de pecado. O resultado é que nos tornamos semelhante ao Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, Cristo Jesus. Quando eu e você, ou no momento que eu e você confiamos em Cristo Jesus, removemos a velha vida e colocamos a nova no lugar. O velho homem é sepultado e o novo homem em Cristo agora está no controle. O verbo revestistes endo ó está no particípio presente, significando que nós somos constantemente renovados. O ato da salvação conduz ao processo da santificação. Em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, eu e você recebemos um novo coração, uma nova vida, a eterna, uma nova família, a espiritual, uma nova pátria, a nova Jerusalém. O profeta Jeremias falou que Deus faria uma nova aliança em que imprimiria as suas leis no coração dos seus servos. Ezequiel, o profeta, predisse que Deus tiraria o coração de pedra do homem e lhe daria um coração de carne. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, Cristo Jesus, declarou que a maior necessidade do homem é nascer de novo, nascer do alto, do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo escreveu que os cristãos são gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, a Bíblia. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o velho homem morreu. O novo homem é continuamente renovado em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa renovação processa-se de duas maneiras. Fique atento. Por meio do conhecimento. Quanto mais você conhece a Cristo Jesus, mais se torna semelhante a Ele. Esse conhecimento não é o conhecimento místico e esotérico dos gnósticos. Não se trata apenas de um conhecimento teórico, mas de um relacionamento pessoal e íntimo com o Filho de Deus, Cristo Jesus. Não é apenas conhecer sobre Cristo Jesus, mas conhecer
a Cristo, Jesus, na intimidade. Já parou para pensar nisso? Como vai a sua vida cristã de um relacionamento com Cristo? O velho homem morreu. O novo homem é continuamente renovado, o Filho de Deus, Cristo Jesus, pela transformação à imagem de Cristo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem criada, criação deformada, pecado e transformada, redenção. Quando Adão pecou, ele não pecou totalmente, quando Adão pecou, ele não perdeu totalmente a imagem de Deus. Do contrário, deixaria de ser homem. Mas aquela imagem foi deformada pelo pecado. É como uma pessoa que se aproxima uma noite enluarada de um riacho cristalino. Você olha e vê a lua refletida na água. Porém, se a água estiver suja, a lua continua refletindo, só que você não consegue vê-la. Essa imagem de Deus que foi deformada pelo pecado é restaurada na redenção alcançada pela plenitude na glorificação de Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o velho homem morreu. O novo homem, Cristo Jesus, desconhece muros da separação. Colossenses 3:11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz, eu acredito. O cristianismo derruba todos os muros de separação. Esse versículo é uma forte condenação de qualquer tipo de discriminação entre os cristãos. O apóstolo São Paulo menciona 4 barreiras que são quebradas em Cristo Jesus. Fique atento. As barreiras raciais. Em Cristo Jesus não há grego nem judeu. O cristianismo destruiu as barreiras que provêm do nascimento e de nacionalidade. Cristo Jesus morreu para comprar com seu sangue precioso aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Nações que declaravam guerra uma com as outras, agora se reúnem ao redor
da mesa do Filho de Deus, o Cordeiro, Cristo Jesus. Agora, barreiras religiosas que foram quebradas em Cristo. Em Cristo não há circuncisão nem incircuncisão. As cerimônias e os ritos religiosos que separavam as pessoas agora não as separam mais. Quero que se lembre disso. Barreiras culturais são quebradas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há bárbaro, nem cita. Os gregos consideravam todas as pessoas não gregas como bárbaros. E os citas eram os bárbaros mais atrasados. Eles eram os mais reles dos bárbaros. O cita era um tipo estranho de bárbaro, bem baixo na escala social e cultural, pouco melhor do que os animais selvagens. O cita eram os bárbaros mais ignorantes do mundo antigo, enquanto os gregos eram os aristocratas do pensamento, os povos incultos e os cultos se congregaram na Igreja de Cristo. O homem mais culto tem comunhão com o mais inculto na Igreja de Cristo Jesus. Cristo Jesus quebra barreiras sociais. Em Cristo Jesus não há escravos, nem livres. O escravo e o livre participavam da mesma igreja. Na presença de Deus, as distinções sociais do mundo carecem de importância. Todas essas estratificações e hostilidades sociais são removidas na asseveração de que Cristo Jesus é tudo aquilo que os homens precisam para entrar no mundo novo. A graça de Deus atravessa os abismos. Ainda que os gregos dividissem a humanidade em duas categorias, gregos e bárbaros, e ainda que os romanos, depois de conquistar politicamente os gregos, mas de serem conquistados por estes culturalmente, fizessem um contraste similar entre gregos e romanos por uma parte e os bárbaros por outra, e apesar de os judeus não convertidos a Cristo colocasse o grego no contraste com o judeu, a graça não reconhece tais distinções, já que tanto o gentio como o judeu são reconciliados um com o outro mediante sua reconciliação com Deus através da cruz em Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, o velho homem morreu. Cristo Jesus é tudo para você. Colossenses 3:11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém, Cristo é tudo em todos. Fique de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia.
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória, o Messias, Cristo Jesus é tudo. Na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Ele, Cristo, é o Filho amado de Deus. Ele, Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele, Cristo Jesus, é o eterno, onipotente, Criador. Ele, Cristo Jesus, é a cabeça da igreja. Ele, Cristo Jesus, é o nosso Redentor. Ele, Cristo Jesus, é a esperança da glória. Ele, Cristo Jesus, é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele, somente Ele, Cristo Jesus, é a plenitude de Deus. Ele, Cristo Jesus, somente é tudo em todos. Cristo Jesus é o centro da história. Cristo Jesus é o centro da criação. Cristo Jesus é o centro da salvação de sua alma. Cristo Jesus é tudo em todos. Cristo Jesus é tudo na Bíblia. Cristo Jesus é tudo no plano redentor de Deus Pai. Cristo Jesus é tudo para a alma redimida. Cristo Jesus é tudo na igreja. Cristo Jesus é tudo no porvir. Cristo Jesus é tudo na eternidade. Quero que se lembre disso. Aqui agora, quero que fique de olho nas evidências da verdadeira santificação. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3, 12 e 13. Fique de olho na Bíblia. No capítulo anterior, compartilhei as evidências da verdadeira conversão. Nesse capítulo vou analisar as evidências da verdadeira santificação. A conversão precede a santificação, a qual segue inevitavelmente aquela. A vida cristã é marcada por um lado negativo e outro positivo. É um constante despojar-se de um lado e um revestir-se do outro. Se por um lado o cristão deve fazer morrer a sua natureza terrena, por outro lado, deve buscar as coisas do alto. O apóstolo São Paulo acabara de ordenar aos cristãos, aos colossenses, na Ásia Menor, a despojar-se e despir-se das mortalhas do velho homem. Agora são ordenados
a revestir-se das roupagens do novo homem em Cristo Jesus. Revesti-vos, eis um mandamento apostólico. O verbo está no imperativo aoristo, mostrando que, de uma vez e para sempre, os cristãos deviam tomar como vestimenta as virtudes cristãs. Quero que se lembre disso. O homem novo ou o novo homem em Cristo precisa exibir vestes novas, as vestes dos filhos do rei. A presente seção é insuperável pela beleza de seu estilo e pelo chamado direto ao coração. O mesmo se pode dizer de seu valor prático. A ênfase nesses versículos concentra-se na motivação. Está na hora de você saber dessa verdade. Quer saber o motivo que se deve tirar os trapos da velha vida e vestir-nos das roupagens do novo homem em Cristo Jesus? O apóstolo São Paulo expõe 3 motivos que devem encorajar-nos a andar em novidade de vida. A santificação está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. Antes de dizer o que se deve fazer para Deus, o apóstolo São Paulo relembra o que Deus fez por nós, os cristãos. Vida cristã não é algo que você constrói pelo seu mérito e esforços, mas vida cristã é resultado daquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo menciona 4 grandes verdades. Fique atento. Em primeiro lugar, o povo de Deus foi escolhido na eternidade. O apóstolo São Paulo ordena: revesti-vos como eleitos de Deus. Pense nisso. A eleição divina é eterna. Ela é realizada em Cristo Jesus. É para a salvação. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. A eleição divina não se baseia em mérito humano, mas na graça divina. Deus não nos escolheu por causa de quem somos ou fazemos, mas apesar disso, Deus nos escolheu por seu propósito soberano e eterno. Ele, Cristo Jesus, nos escolheu não porque previu que iríamos crer, mas nós cremos porque fomos eleitos. Ele, Cristo, nos escolheu não porque praticávamos boas obras, mas para fazermos
boas obras, quero que se lembre disso por toda a sua vida cristã. Ele, Cristo, nos escolheu, não porque éramos santos, mas para sermos santos. Ele, Cristo Jesus, nos escolheu, não porque éramos obedientes, mas para obediência. Fomos eleitos mediante a santificação do Espírito e fé na verdade, diz o apóstolo São Paulo em 2 Tessalonicenses 2,13. A eleição afeta a vida cristã em todas as suas fases, pois não é algo abstrato. Mesmo que pertença ao decreto de Deus desde a eternidade, chega a ser uma força dinâmica no coração e na vida dos filhos de Deus. A eleição divina, produz frutos. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o povo de Deus foi separado como sua propriedade exclusiva. Nós fomos eleitos para a santidade. E ser santo é ser separado do mundo para Deus. Agora, tirados do mundo, mesmo estando geograficamente no mundo, os cristãos são propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fomos comprados por um alto preço e agora não somos mais de nós mesmos. Eu e você somos feitos santos aos olhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ainda que a santidade seja um alvo progressivo da salvação. Assim como a cerimônia de casamento separa um homem e uma mulher, um para o outro de modo exclusivo, a salvação separa o cristão exclusivamente para Cristo Jesus. E da mesma forma que seria escandaloso ver uma mulher casada ou um homem casado correr para os braços de outra pessoa, é um escândalo um cristão viver para o mundo ou agradar a carne. Já parou para pensar nisso? Em terceiro lugar, o povo de Deus foi profundamente amado. Antes da nossa conversão a Cristo, eu e você estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Eu e você estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Eu e você éramos escravos do diabo, do mundo e da carne. Eu e você estávamos ainda debaixo da ira de Deus, mas agora eu e você somos não apenas propriedade exclusiva de Deus, mas amados de Deus. Somos a herança de Deus, o seu tesouro particular, a menina dos seus olhos, o seu prazer. Seu amor por nós é eterno. Suas misericórdias não têm fim. Seu amor é revelado a nós pela obra da criação, da providência e da redenção. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, o
povo de Deus foi completamente perdoado. Deus não apenas nos escolheu, nos santificou e nos amou, mas nos perdoou, cancelando toda a nossa dívida. Agora estamos quites com a lei de Deus e com a sua justiça. O perdão de Deus é completo e final. Quero que se lembre disso. Trata-se de um perdão que abrange todos os nossos pecados, do passado, presente e futuro. Na verdade, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, os cristãos, pois o Deus que nos ama já nos perdoou e nos declarou justos no Filho dele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Como se sente agora? Se sente eleito, santificado, amado e perdoado? Você sente que a sua alma está salva pela fé em Cristo Jesus? Você sente o Espírito Santo em seu coração? Ou não sente nada disso? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Só Cristo Jesus salva. Ele é a única solução para a sua vida, para a sua alma. Quer agora entregar sua alma para Cristo? Esse é o momento. Venha, venha, venha rapidamente, enquanto você tem fôlego de vida e oportunidade para Cristo. Ele está te esperando de braços abertos. E o Senhor Jesus abençoe sua vida, aqui e agora, em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo.